Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de setembro, começamos então mais uma aula e a nossa disciplina de hoje será Ciências. Isso mesmo, e eu vou dando logo uma dica no início da nossa aula. Nossa disciplina de Ciências hoje traz um tema muito legal. Nós vamos falar sobre grupos alimentares. Nossa aula de hoje está uma delícia. Isso mesmo, porque nós vamos falar sobre comidinhas. Ai, que delícia! Nós vamos falar aí sobre estes grupos alimentares e nós vamos falar sobre nutrientes. A importância desses nutrientes para a gente descobrir quais as classificações, como eles são conhecidos. Nós já falamos bastante sobre os alimentos, a importância dos alimentos na nossa vida, de onde nós tiramos a energia que o nosso organismo precisa para se manter saudável, forte, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre estes grupos alimentares. Então, prepare aí o seu material e vem comigo para essa viagem que vai ser sensacional. E abrindo a sua apostila, lá na página 8, nós começamos a falar sobre os grupos alimentares e sabemos que as substâncias necessárias para mantermos o nosso corpo funcionando de maneira saudável são provenientes dos alimentos. Essas substâncias, chamadas de nutrientes, são conhecidas como carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. De acordo com os principais nutrientes que contêm, os alimentos são classificados em 3 grupos: os energéticos, os construtores e os reguladores. E nós vamos começar falando então sobre os alimentos energéticos. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre este grupo de alimentos energéticos. E então nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos energéticos. Eles são ricos em carboidratos e lipídios, que são nutrientes que repõem a energia do nosso corpo, como arroz, mandioca, milho, pão, macarrão e batata, que são fontes de carboidratos. Já óleos e gorduras, como o óleo de soja, o azeite, a manteiga e também a margarina, são fontes de lipídios. Então, nós temos ali 2 exemplos, os carboidratos e os lipídios de alimentos energéticos. E nós temos ali vários exemplos de alimentos onde nós podemos encontrar estes tipos de nutrientes. Então, quando nós queremos alimentos que compõem carboidratos, nós vamos procurar o arroz, a mandioca, o milho, o pão, o macarrão e a batata, entre outros alimentos também que possuem carboidratos. Quando nós precisamos nos alimentar com alimentos ricos em lipídios, nós vamos procurar alimentos que compõem bastante óleos de soja, azeite, manteiga, margarina, que são fontes de lipídios. E aí nós vamos repor a energia do nosso organismo, do nosso corpo, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos construtores. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre outro grupo de alimentos. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos construtores. Estes alimentos são ricos em proteínas, que são nutrientes importantes na construção do nosso corpo. Estão participando do crescimento e da formação dos músculos, como o feijão, a ervilha, a carne, o amendoim, ovos, leite, o queijo, são alguns dos alimentos que pertencem a este grupo. Olha que importante isso. Para vocês que estão em fase de crescimento e desenvolvimento, é muito importante que vocês consumam aí praticamente todos os dias alimentos que são ricos em proteína, para que vocês continuem então desenvolvendo bem os seus músculos e desenvolvendo e crescendo todos os dias, né, com bastante saúde. Olha que importante, alimentos construtores. Então, é interessante que vocês conheçam bem este grupo de alimentos, não é mesmo?
E agora nós vamos conhecer o terceiro grupo de alimentos que nós vamos falar hoje. São os alimentos reguladores, que são ricos em vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes regulam o corpo humano, contribuindo com diferentes funções, como a memória, a saúde da pele e dos cabelos, também na prevenção de doenças. Frutas e verduras, como banana, alface, tomate, cenoura e brócolis, são fontes de vitaminas e também de sais minerais. Muito importante a gente estar sempre ingerindo principalmente frutas e verduras, que são, na verdade, as vitaminas, as vacinas naturais que nós temos ali para ingerir durante a nossa vida, quando a gente está se alimentando. Então é importante, principalmente vocês que ainda são crianças, que vocês consumam bastante frutas, verduras, legumes, para que vocês possam então se desenvolver e também adquirir bastante vitaminas para já conseguir aí uma imunidade bem legal para o seu organismo já estar aí combatendo todos os vírus e todas as bactérias de uma forma bem bacana. Eu não sei que momento ou que hora do dia você vai estar assistindo essa aula, mas eu já estou com água na boca e o meu estômago já está aqui roncando de tanto falar de comida e de tanto falar de coisa boa. Já está me dando uma baita fome. Eu já estou com vontade de parar essa aula e já ir lá bater um belo pratão de feijão com arroz, cheio de fruta, cheio de legumes e cheio de verdura. Nossa, pessoal, dá fome só de falar de comida, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas eu gosto mesmo é de comer e bastante. Dá para perceber, né? Por isso que a professora é bem fortinha, é bem saudável. Então é importante que a gente esteja sempre se alimentando bem para que a gente não fique doente aí por causa de qualquer ventinho, por causa de qualquer friagem que a gente tome. Isso tudo se chama imunidade. E quando a gente se alimenta bem, a gente tem uma boa imunidade e a gente não fica doente por qualquer friagem, por qualquer situação que a gente passe aí, né? Então é importante que a gente esteja sempre bem alimentado. Então, agora que nós já conhecemos esses três grupos de alimentos, os alimentos energéticos, os alimentos construtores e os reguladores, nós vamos então fazer algumas atividades sobre estes três grupos. Lembrando que nós também falamos dos nutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os sais minerais e também as vitaminas. Vamos lá? Nessa primeira atividade da página 9, você irá pensar um pouquinho sobre as frutas e as verduras que você mais gosta. E então você irá desenhar ou colar algumas figuras nos quadros a seguir. E então nós temos ali os quadros divididos entre frutas e verduras. E você vai escolher ali pelo menos 3 de cada uma delas. 3 frutas e 3 verduras para você desenhar ou colar figuras de cada uma delas. 3 frutas ou 3 verduras. Se você quiser desenhar mais de 3 ou colar mais de 3 figuras, fique à vontade, tá bom? E então nós vamos fazer ali a atividade da página 9. Em seguida, nós temos outras atividades para fazer também. Na atividade da página 10, nós temos a seção lápis na mão. Você irá desembaralhar o nome dos 5 grupos de nutrientes para lembrar quais são eles. E então nós temos ali os 5 nutrientes que nós estudamos hoje. Você lembra quais são esses 5 nutrientes? Vamos relembrar?
Então, nós temos as vitaminas, os sais minerais, os lipídios, os carboidratos e as proteínas. E agora, então, você vai descobrir onde estão cada um desses 5 nutrientes, desembaralhando todas essas letrinhas aí e descobrindo onde eles se encontram, tudo bem? E depois você vai descobrir e colocar embaixo de cada um deles o nome de um alimento que seja rico em cada um desses nutrientes. Eu fiz um exemplo para você ali onde encontra-se as proteínas. Olha que dica bacana! Eu já disse para você a resposta do primeiro nutriente e também do alimento que é rico desse nutriente. Um alimento rico em proteína é o ovo. Isso mesmo, eu já escrevi ali embaixo a palavrinha ovo. Então, você vai fazer a mesma coisa com os demais nutrientes, colocando o nome de um alimento que seja rico dele, certo? E fazendo então aí o primeiro exercício da atividade da página 10. E nós temos ainda na página 10 o nosso amigo Fernando. Ele fala algumas coisas sobre a alimentação que ele tem na casa dele. Vamos ler com bastante atenção o que ele diz? A alimentação em minha casa é bem saudável, porque consumimos muitas frutas. Eu adoro vitamina de maçã com banana, pois as frutas são saborosas e ajudam no bom funcionamento do corpo. Olha que interessante! Então ele dá umas dicas ali de uma vitamina bem interessante que ele gosta bastante e que também ajuda no bom funcionamento do corpo. Diante dessas informações que o Fernando nos trouxe, nós vamos responder algumas questões. Preste bastante atenção. E então, na atividade da letra A, você irá completar as palavras que compõem a frase abaixo. A alimentação de Fernando é rica em, que são fontes de, e você tem ali algumas palavrinhas que faltam as letrinhas para completar estas palavras e assim formar a frase onde tem ali a alimentação de Fernando. Em seguida, você irá voltar à imagem e circular as frutas usadas para fazer a vitamina que Fernando tanto gosta. Se você tiver alguma dúvida, você pode também ler o texto novamente, onde o Fernando diz quais são estas frutas. Fica bem fácil para você descobrir, não é mesmo? E eu sei que você sabe, você prestou atenção na nossa aula e também na fala de Fernando. E agora nós vamos então para a página 11, onde nós vamos observar com bastante atenção as frutas de que Fernando mais gosta e descobrir qual é o padrão que elas seguem. Depois, nós vamos recortar as figuras das frutas que estão na lateral da página e colá-las nos espaços adequados, continuando então a sequência dessas frutas. Você que já está estudando a sequência em matemática, vai tirar esta atividade de letra. Eu tenho certeza que você já descobriu qual é a sequência de cada uma dessas frutas só de prestar atenção nas imagens que você tem aí na sua frente. Pessoal, olha que genial essa obra de arte. Ela foi feita pelo artista e fotógrafo brasileiro William Kass. Ele usa diversos tipos de alimentos para compor as suas fotografias. Observe uma dessas obras. Ele utilizou ali uns elementos que nós conhecemos muito bem. Preste bastante atenção que ele utilizou um alimento super saboroso para fazer o sol e também a nuvem. Se você prestar atenção, você vai ver que não é bem o sol que está ali sendo representado. Também para representar as árvores ali e as montanhas, ele utilizou um alimento bem saboroso. Para representar o chão, a rua de terra por onde passam ali os cavalinhos e os seus cavaleiros, ele utilizou também um legume muito delicioso. Você prestou atenção? Que legume é este? E então nós temos ali uma imagem linda representada por alimentos. E então pinte o nome dos alimentos que foram utilizados para compor esta imagem. Será que ele utilizou ovo?
maçã, banana, milho ou brócolis. E então você vai colorir todos os alimentos que foram utilizados para compor esta imagem. Não é sensacional? Será que você consegue compor uma imagem parecida com esta? E então, observando mais uma vez esta obra sensacional do artista e fotógrafo brasileiro William Kass, você irá me responder qual desses alimentos fornece mais energia para andar a cavalo. E também quais são os alimentos que ele utilizou que regula o corpo e ajuda a prevenir doenças. Por fim, você vai me dizer quais são os alimentos que são importantes para o crescimento e a formação dos músculos. Muito bem, você realmente prestou atenção na nossa aula e conseguiu responder todas as atividades. Vocês sabiam que também na cultura japonesa eles costumam utilizar esculturas e também utilizar os alimentos para fazer essas figuras bem interessantes com a alimentação? É muito interessante a gente comer assim e fica bem mais divertido também, né? Pessoal, finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.